Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Você sabia que pode contribuir com a pauta do programa? Mande e-mail para direito@ufn.edu.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Temos recebido e-mails com sugestões de convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico, como sempre faço questão de referir. Este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita alegria, recebo o professor Sandro Meiners, professor, delegado de polícia, especialmente professor aqui do curso de Direito da Universidade Franciscana. Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer, Cristiano, estar aqui. É sempre uma alegria muito grande a gente poder conversar, tratar sobre as temáticas do direito. A vida acadêmica, para mim, é muito prazerosa. Eu estou nela já desde 1997, são 25 anos já dedicado ao magistério. Tenho mais tempo, sempre digo, tenho mais tempo de magistério do que da atividade policial. E gosto muito do estudo do direito, da discussão jurídica, do debate, porque ele enriquece o nosso cotidiano, ele enriquece o nosso conhecimento e é importante para a nossa atividade. Agora, realmente a função de delegado deve ter qualificado muito as tuas aulas, né, Sandro? É possível dizer que havia o Sandro antes da função de delegado, o Sandro professor, antes delegado e depois de delegado? Acho que muda muito. Eu acho que muda bastante na questão do aspecto prático, né? Quando a gente trabalha na polícia, a atividade policial ela é repleta de exemplos do nosso catálogo penal, como eu digo. O delegado ele excursiona pelo Código Penal todos os dias, porque os fatos que são noticiados nas delegacias de polícia e que precisam passar por aquele processo de adequação típica, né? O delegado recebe ali a comunicação de um fato e ele faz uma análise, um juízo de recebimento, né, daquela ocorrência e faz o seu enquadramento, a sua adequação típica no Código Penal. Então, a gente vai tendo contato com diversos crimes, as investigações e as formas como nós conduzimos as investigações e apuramos os crimes também é repleta de muitas informações, de muito conhecimento, e eu consigo transmutar isso para a sala de aula, né? Trazer essa prática, essa vivência prática, são 23 anos já como delegado de polícia, eu consigo trazer isso para dentro da sala de aula e enriquece muito, né? A questão do exemplo, tu está trabalhando com a teoria, mas tu poder, a cada momento, colocar o aluno dentro de uma realidade prática. Então, acho que a aula fica muito mais interessante, né? Tu consegue linkar teoria e prática com muita facilidade. E isso, sem dúvida nenhuma, o que me trouxe essa possibilidade foi a atividade policial. Agora, nós temos um corpo de professores muito qualificados aqui no curso de Direito da Universidade Franciscana, Sandro. E certamente tu é um deles. E tu serve como exemplo para vários alunos. Os alunos, eles te enxergam como uma inspiração. É possível dizer isso hoje, né? Eu, aqui trabalhando contigo todos esses anos, eu escuto isso dos alunos. Estou te falando sobre isso porque certamente tu também teve as tuas inspirações, não teve, Sandro? Tu teve os teus professores com os quais tu te espelhou para fazer o que tu faz hoje. Tu lembra quais foram eles, assim? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Cristiano, eu vou revelar aqui uma coisa que é interessante. Eu, quando eu era acadêmico, eu gostava muito do professor Malgarim, eu sou um discípulo do professor Malgarim, né? Fui estagiário do professor Malgarim e eu tinha uma ideia de trabalhar na área empresarial, de ser um advogado e trabalhar na área empresarial, trabalhando com empresas. Eu não me imaginava sendo um advogado criminalista ou um delegado de polícia ou qualquer coisa do gênero. O que acontece? Adorava o direito penal, fui aluno do professor Luiz Felipe Lenz, promotor de justiça. O professor Lenz trazia um colorido muito interessante para a aula, que eu acho que é a questão, né, do link teoria e prática. Era uma das minhas, sem dúvida, das minhas inspirações no direito penal. O professor Cláudio Alves Malgarim, sem dúvida nenhuma, um exemplo, né, a ser seguido, alguém que, de certa maneira, acabou influenciando a minha decisão de virar professor depois de formado, pelo conhecimento, pela capacidade, pela dedicação. Eu achava impressionante o professor Malgarim, depois de tantos anos, ele sentava para preparar a aula, ele sentava para preparar uma palestra, eu estava sempre estudando, então era uma coisa que motivava a gente a sempre estudar mais. Então, eu acho que esses dois professores aí, sem dúvida nenhuma, eles foram
nortes, né, na minha atividade. Tivemos outro, o professor Pedrinho Bortoluzzi, era um excelente professor, e a gente ia seguindo essas pessoas, porque, na verdade, a gente vai se espelhando em alguém, a gente sempre se espelha em alguém, né, Cristiano? E é importante ter isso. Então, acho que, de alguma maneira, os dois acabaram me levando. O professor Malgarim, essa questão de dar aula, e dar boas aulas, estudar sempre, e o professor Lenz, que acabou de ser, depois, um dia, encontrei ele logo depois de formado, e ele me chamou e disse assim, alemão, ele me chamava de alemão, nós dois de origem alemã, né? Vai abrir um concurso para a Universidade de Santa Maria, na cadeira de Direito Penal. Tu tens uma boa oratória, tu és um bom aluno, estudioso, e eu acho que tu deverias fazer o concurso porque tu tem condição de ser professor também, tu tens didática, tu tens uma habilidade que tu poderias utilizar em sala de aula. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, e foi aí que eu acabei trilhando esse caminho do magistério. Então, algo que eu não tinha visualizado, nunca me imaginei ser professor, mas que acabou influenciando uma decisão naquele momento. Fiz o concurso, passei, virei professor e depois não parei mais. Agora, incrível, né? A gente nunca deve esquecer dessas pessoas que nos inspiraram e que nos conduziram de alguma maneira. O professor, ele tem essa característica de, além, obviamente, de realizar e de fazer parte do processo de ensino-aprendizagem, ele serve como inspiração. Isso é uma coisa tão interessante, né? É um grau de responsabilidade muito grande, não é, Sandro? Mas queria te ouvir de ti, para além disso, o que tu pensa a respeito dos desafios de um delegado de polícia hoje no Brasil? Se quiser ficar aqui na nossa região, acho importante, né? Quais seriam os desafios de um delegado de polícia hoje aqui na nossa região, no nosso estado? O Brasil é um país continental, né? Acho que fica difícil falar sobre isso em termos de Brasil, enquanto, né, país, mas se quiser localizar aqui também, quais são os desafios de um delegado de polícia? Os nossos alunos me pediram para eu te perguntar sobre isso, porque eles almejam muito essa carreira, e realmente é uma carreira muito nobre aí para a nossa sociedade. Eu só fazer acrescentar uma informaçãozinha na questão da inspiração. Acho que é uma responsabilidade grande o professor inspirar. Quando eu comecei a dar aula, eu não via pessoas interessadas na atividade policial, eu não via pessoas interessadas muito no direito penal. Havia uma pecha, né, uma mácula, assim. O criminalista era um advogado porta de cadeia, e as pessoas não eram mais direcionadas ao direito civil. O direito criminal trabalhava com uma parcela, vamos dizer assim, empobrecida da comunidade, porque o direito penal focava muito, e os órgãos persecutórios do Estado focavam muito na microcriminalidade. Não se investigava o crime organizado, não se investigava a macrocriminalidade, a criminalidade dourada, os crimes tributários, a corrupção. Isso não acontecia naquela época. Então, até os próprios advogados tinham um manancial de trabalho reduzido àquela criminalidade do roubo, do furto, do tráfico, do homicídio. E aí muda esse panorama, e eu acho que aí eu entrei na polícia num momento interessante. A gente mudou efetivamente a cara da polícia. A Polícia Civil, ela é uma quando eu entrei, e ela é totalmente diferente hoje. Hoje a polícia, ela é muito mais qualificada, muito mais eficiente, muito mais técnica, muito mais preparada para investigações complexas. O universo do público que compõe hoje o material humano da polícia mudou muito. Os policiais estudam, se dedicam, se aperfeiçoam, se aprimoram, usam os mais variados conhecimentos. Hoje nós temos uma multiplicidade de capacidades dentro das instituições. Antigamente, quando eu entrei, entrava muito pessoal da área do direito. A maioria das pessoas que eram aprovadas nos concursos públicos, tanto para os cargos de escrivão, de inspetor, de investigador, enfim, os cargos que existiam, não só na Polícia Civil, na Polícia Federal também, eram pessoas da área do direito. Hoje nós temos uma cultura diferente. Hoje nós temos pessoas de todas as áreas, da área da saúde, da área da tecnologia, da área informacional, da área da comunicação, da engenharia, enfim. Então, vai se trazendo para esse universo múltiplos conhecimentos. E esses múltiplos conhecimentos, muito bem aproveitados, né, na medida em que o delegado de polícia, Cristiano, ele é um gestor de equipe, ele preside as investigações, ele coordena as investigações. Quando a investigação dá certo, muitas vezes é porque ele, vamos dizer assim, definiu o planejamento adequado,
Quando não dá certo, muitas vezes é porque não fez o planejamento adequado, não pensou exatamente o que ele deveria fazer. E a investigação, ela sempre é algo complexo num país que tem uma legislação atrasada. Nós temos um Código de Processo Penal da década de 40, que foi, vamos dizer assim, corrigido, que foi customizado, eu uso essa expressão, né, que aos poucos é como se fosse uma coxa e alguém fosse customizando ele. Não fizemos uma reforma adequada para reestruturá-lo à nova realidade. Fomos mexendo pontualmente. Há 20 anos atrás, alguém fez lá 11 projetos de reforma do Código de Processo Penal e, aos pouquinhos, eles foram sendo aprovados e inseridos na legislação, e, quando eram aprovados, muitas vezes já estavam até defasados. Por quê? Porque a realidade jurídica que nós vivenciamos cotidianamente, ela é mutante, né? Ela está sempre mudando, sempre se alterando. E hoje a pandemia nos trouxe algo extremamente diferente. Hoje a investigação precisa ser técnica. Hoje quem investiga precisa ter conhecimento da tecnologia, precisa ter saber trabalhar com a internet, na infovia da internet, saber buscar informações, saber investigar, saber o que pedir, que tipo de metodologia vai ser utilizada para fazer uma quebra telemática, para buscar informações. E não só ele, né? O investigador, o delegado, o promotor, o juiz, o advogado, todos têm que se adaptar a essa nova realidade. E nós somos atropelados, que a pandemia fez com que isso avançasse muito rapidamente. Então, houve uma mudança de panorama muito grande. Pena que a nossa legislação não tem essa capacidade de acompanhar a velocidade desse caso, né? As coisas não acompanham, não tem essa mesma velocidade, o legislador age muito lentamente, letargicamente. Nós temos um processo penal muito burocrático, né? Muito difícil. A burocracia do processo, ela produz demora, e a demora na investigação, a demora processual, ela tem muitos prejuízos. Primeiro, o maior prejuízo deles é, às vezes, a impossibilidade da elucidação, da identificação da autoria. Quando se consegue a identificação da autoria, muitas vezes, vamos pegar o exemplo dos crimes patrimoniais, o desejo primordial da vítima, quando procura o Estado, é reaver o que lhe fora retirado, o que lhe fora subtraído, né? E se a demora é grande, hoje, com a forma de lavagem de dinheiro, né, que as estruturas criminosas utilizam, né, o dinheiro vai passando de conta em conta rapidamente, numa velocidade muito grande. O Pix trouxe isso, né? Eu vou fazendo várias operações e a gente já detectou isso. Inclusive, Cristiano, um detalhe impressionante que nós pegamos numa investigação recente, uma quadrilha que utilizava vítimas para passar o dinheiro de outras vítimas. Então, eles se apoderavam de contas bancárias de determinadas pessoas, pegavam o dinheiro das vítimas, passavam para a conta de outras vítimas e depois começavam a passar para integrantes da quadrilha e daí dividir o proveito criminoso. Então, para se conseguir fazer uma quebra, obter uma informação, às vezes nós demoramos alguns meses. E quando nós temos que fazer várias quebras e obter essas informações, aí nós ficamos investigando durante um ano. E vou te dar um outro exemplo. Há um tempo atrás, há cerca de um ano e pouco atrás, usaram o meu nome, né? Usaram a minha imagem para aplicar golpes, né? O delegado, né, pega a imagem das fontes abertas lá do Facebook, estavam comprando objetos, as pessoas estavam vendendo objetos, né, na confiança, estou vendendo para um delegado, essa pessoa conhecida, acabavam vendendo os objetos sem nenhum pagamento e acabavam sendo enganadas. E nós começamos uma investigação que caminha 1 ano e 4 meses, mais ou menos, e ela ainda não terminou. Por quê? Pela dificuldade, pela morosidade que nós temos em obter as informações. Então, nós precisaríamos de uma reforma em que exigisse por parte de todos os órgãos que são alvo das atividades persecutórias e que tem que colaborar com a polícia ou com o Poder Judiciário, que são instituições financeiras, operadoras de telefonia, sites, enfim, que eles tenham que prestar informações imediatas ou criar canais de acesso a informações, porque senão essa letargia, essa dificuldade, essa morosidade, burocracia, ela prejudica sobremaneira a eficácia do resultado. Meu amigo, uma satisfação te ouvir sempre. Portas do estúdio aqui sempre abertas. Quero aproveitar o ensejo para te parabenizar por todos esses anos de docência, especialmente aqui no curso de Direito da Universidade Franciscana. Saiba que tu é um dos grandes nomes aqui que compõem esse grupo tão seleto de professores. Mas fica o nosso muito obrigado pela participação aqui no programa.
que agradeço o convite, Cristiano. Sabe que o quanto gosto de ti, tu faz uma excelente gestão à frente do nosso curso, é um excelente coordenador. Nossos colegas, o corpo de professores da instituição e do curso de Direito é extraordinário, é fantástico. Eu convivo com isso, me dá muito prazer, muita alegria poder fazer parte desse seleto e qualificado grupo. Eu acho que quem ganha muito com isso são os nossos alunos, sem dúvida nenhuma, né? Um conhecimento multifacetado, né? As mais variadas expertises e conhecimentos teóricos e práticos, né? Porque temos pessoas aqui com grande experiência prática, labutando lado a lado com a gente aqui, trazendo isso para a sala de aula. Nossos alunos saem qualificados para trabalhar em qualquer área, basta eles aproveitarem esse rico conhecimento que eles é ofertado em sala de aula aqui. Obrigado pelo convite, Cristiano. Maravilha, sempre à disposição. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.